Tô chegando aqui nas mídias sociais da TNT Esportes com o nosso grande campo e bola. E o pessoal aqui da TNT pediu para eu fazer uma prévia tática desse jogaço Brasil e Marrocos, estreia do Brasil na Copa do Mundo. E aí eu pensei em bolar aqui alguns pontos de atenção para a seleção brasileira com esse time de Marrocos, porque é um time muito perigoso. E aí, se a gente for observar, vocês vão ficar, quem não acompanhou muito o ciclo do Marrocos, vocês vão ficar muito lembrando do Marrocos da Copa de 2022, quando o Marrocos chegou até a semifinal. E hoje o Marrocos é um time bem diferente em peças e bem diferente também em propostas. Quem acompanhou a Copa de 2022, Marrocos foi à semifinal jogando com um futebol muito reativo, jogando um futebol de marcar em bloco baixo e sair rápido, e jogava basicamente num 4-1-4-1, como o Caio Capita mostrou aqui no vídeo. Como ele trocou de treinador, trocou o Regragui pelo Mohamed Ouabi, que era o técnico da Sub-20, Marrocos agora tem um esquema diferente e tem uma proposta diferente. Hoje o Marrocos ele tenta buscar um pouco mais de controle, ele tenta buscar um pouco mais de posse de bola do que o time de 2022. O Regragui sofreu muito, especialmente na Copa Africana das Nações, por ser muito criticado pelo time de Marrocos não conseguir produzir ofensivamente. Então na Copa do Mundo, o time de Marrocos jogava basicamente num 4-1-4-1, assim, com as linhas baixas. Então basicamente era quase sempre assim, com um centroavante que era o El-Nesyri, que nem está no grupo agora. Agora o time passou para um 4-2-3-1, então ele tem o Boadi e o El Anaoui como os volantes, o Onari jogando até de forma mais avançada do que jogava em 2022. Então o Onari joga como um meia. Tem o Brahim Dias na ponta direita, que é um acréscimo muito grande de qualidade. E na ponta esquerda, até a semana passada, era o Abdé Ezzazzouli. Só que o Ezzazzouli sofreu um problema no ligamento do joelho e está cortado. E aí agora há uma grande dúvida de quem vai fazer esse lado esquerdo do time do Marrocos. Tudo indica que quem vai fazer esse lado esquerdo é o Rahimi, que é 9. Ele é um jogador que joga como 9. No Al Ain do Crespo, que foi campeão da Champions Asiática, ganhando do Al Hilal do Jorge Jesus, o Rahimi jogava como 9. Então ele jogava saindo para a direita, atacando a área, ou saindo para a esquerda também. Agora ele vai jogar nesse time como um ponta pela esquerda, mas também entrando em diagonal. Por quê? Porque ele não é um ponta driblador. O Ezzazzouli era um ponta driblador de rabiscar o corredor. Então o Brasil tem que tomar muito cuidado. Eu vou colocar o Brasil aqui e vou colocar o Marrocos aqui. O Brasil tem que tomar muito cuidado com esse corredor entre o Danilo e o Marquinhos, porque o Rahimi vai flutuar aqui. O Rahimi vai entrar no facão aqui, nesse espaço entre o Danilo e o Marquinhos. E um outro ponto importante é que o Saibari, ele não é camisa 9. O Saibari no PSV, por exemplo, jogava como um ponta que afunilava para dentro. Então, como ele tem jogado como uma espécie de um falso 9, agora, já com o Ouabi, está muito claro o que o Saibari vai fazer. Ele vai sair da posição de 9, voltar para o meio campo e numa dessa atrair a marcação de um dos dois zagueiros. Se o Hakimi saltar com ele para cá, é um problema, porque ele vai abrir um espaço gigantesco para a flutuação do Rahimi. Então, a movimentação do Saibari é um problema para o Brasil ficar muito atento, porque se alguém sair para caçar o Saibari de qualquer jeito, seja o Marquinhos, seja o Gabriel Magalhães, ele vai gerar um espaço gigantesco para o Rahimi atacar. Então esse é um ponto muito de atenção para a forma como o time do Marrocos
está jogando até aqui. Deixa eu limpar aqui. Vamos voltar com o time do Marrocos, basicamente. Como é que o Marrocos vai fazer a sua saída de bola? A saída de bola de Marrocos é num esquema 3-2. E como é que funciona? Os 3 zagueiros abrem, então vou conectar eles aqui. E os 2 volantes afundam também para serem opções de passe. Então, esses 3 estão aqui participando da saída de bola. O Mazraoui, que normalmente é lateral ou ponta pela direita, no Marrocos joga como lateral esquerdo. E ele afunda e fica como lateral base para ajudar na saída de bola. Junto com os zagueiros, com o Diop, com provavelmente o Riad, o outro zagueiro titular do Marrocos, também foi cortado, o Aguerd, com problema de pubis. Então deve ser Diop, que joga no Fulham, e o Riad como os zagueiros de Marrocos. E nessa saída de bola, o El Anaoui e o Boaldi, provavelmente os 2 volantes. Aqui no Boaldi pode ser o Amrabat também. Então vou recuperar aqui a saída de bola com 3 zagueiros e 2 volantes. Aí você vai perguntar, onde está o Hakimi nisso aí? Esse é o grande problema para a seleção brasileira. Por quê? O Hakimi é o grande jogador do Marrocos e ele tem total liberdade para fazer o que ele quer no ataque. Ele pode largar a lateral direita para, na fase ofensiva, vir atacar por dentro. Ele pode atacar por dentro aqui. Ou ele pode esperar a movimentação do Brahim Dias para dentro e o Hakimi atacar o corredor. E no que isso atrapalha a seleção brasileira? Vou botar a seleção brasileira aqui e vou trazer o Marrocos de novo para cá. O Hakimi, quando ele ataca, ele pode gerar uma dúvida no que faz o Alexandro, que deve ser o lateral esquerdo do Brasil. Se o Alexandro saltar no Hakimi, ele abre esse espaço aqui para o Brahim Dias atacar. Se for ao contrário, o Brahim Dias afunilar e o Hakimi atacar o corredor, se o Alexandro subir, se o Alexandro saltar no Hakimi, você vai ter, deixa eu voltar o Saibari para cá, o Saibari atacando as costas do Alexandro. O salto do Alexandro aqui é algo muito importante porque vai fazer a seleção brasileira nesse jogo. Porque o lado direito do Marrocos é o lado forte. E o Hakimi e o Brahim Dias jogam muito próximos um do outro pelo lado direito, com o Hakimi tendo a liberdade de apoiar por dentro ou atacar o corredor. Então, nesse jogo, o posicionamento do Gabriel Magalhães e a ajuda do Rafinha, esse embate Hakimi e Rafinha é muito importante para o Brasil no jogo. E que pode ser também com o Matheus Cunha, tá? Contra o Panamá, por exemplo, o Matheus Cunha voltou fechando o lado esquerdo. Então, esse embate aqui, Rafinha contra Matheus Cunha, Hakimi contra Matheus Cunha, ou Hakimi contra Rafinha, ele é muito importante para o jogo. Porque se o Hakimi subir com pouco combate do Rafinha ou do Matheus Cunha, isso vai estourar na decisão do Alexandro. A decisão do que vai fazer o Alexandro pode ser um problema para o Brasil. Porque se ele saltar no Hakimi, pode dar o corredor para o Brahim Dias. Se ele saltar no Brahim Dias, pode dar o espaço entre o Gabriel Magalhães e o Alexandro, ou para o Hakimi infiltrar, ou para o Saibari, que vai ser o falso 9, infiltrar. Então, esse lado direito é muito perigoso para a seleção brasileira. O lado direito de ataque do Marrocos, porque o Hakimi tem liberdade para fazer o que ele quiser. Pensando no Brasil no ataque, tem uma característica que mudou no time de Marrocos. Na Copa de 2022, Marrocos jogava com um bloco muito baixo. Agora é muito comum Marrocos subir a marcação. Então é muito comum Marrocos tentar subir essa marcação, ocupando em muitos momentos o campo de ataque com até 6 jogadores. Os 2 jogadores de frente, o Brahim Dias fechando a subida do Alexandro, o Onari e o El Anaoui fechando o lado direito e Boaldi vigiando aqui o meio.
tem uma questão. O lado esquerdo do Marrocos é um lado esquerdo que é mais frágil defensivamente. Então, o Ancelotti, por exemplo, trabalhou muito nos treinos da semana passada, uma saída de bola em que você tinha a bola voltando entre os volantes, voltando para os zagueiros, e depois que fugia de pressão, no momento que sobrasse um volante, esse volante acionava uma diagonal. Ou o Bruno Guimarães para achar Rafinha ou Vini pelo lado esquerdo, ou o Casemiro para achar até então o Wesley pelo lado direito. Agora não tem mais o Wesley. O Wesley está cortado. E o Brasil vive um drama para ver quem vai fazer o lado direito. Poderia ser o Rafinha, mas o Ancelotti prefere o Rafinha no lado esquerdo. O Paquetá tem a tendência de afunilar. Quando o Paquetá afunila, como o Danilo não é muito de subir, pode ficar um vazio aqui na ponta pela direita, como ficou no primeiro tempo contra o Egito, no jogo no amistoso em Cleveland. E o lado esquerdo do Marrocos é o lado menos forte defensivamente do Marrocos, por alguns motivos. Primeiro, o Mazraoui chega na Copa do Mundo com seguidos problemas físicos. O Rahimi, que deve jogar no lugar do Abdé Ezzalzouli, ele, como eu disse, ele não é ponta, ele é um 9, que pode fazer a ponta para entrar em diagonal. Então, se tem um lado que o Brasil deveria forçar, era o lado esquerdo. Aqui, pelo lado esquerdo, o Rahimi marca menos, porque ele não é dessa função. E o Mazraoui, que além de normalmente jogar pelo lado direito, ele vem com problemas físicos. Só que o Brasil, ele tem problemas pelo lado direito. Por quê? Porque nem o Danilo, nem o Ibañez são laterais que neste momento vão atacar muito. E o Paquetá não é um jogador que ocupa muito essa faixa. O Paquetá, como a gente viu, vai flutuar para o lado direito. Então, especialmente contra o Marrocos, seria importante ter alguém fazendo o lado direito. Então, para esse jogo, para o Brasil explorar o lado esquerdo da defesa de Marrocos, considerando que o Rahimi jogue, porque também pode... Uma outra opção do Marrocos seria o Taube começar jogando. O Taube, que a gente viu muito jogar também na Liga dos Campeões, esse já é mais um ponta. Mas se for o Rahimi começando jogando, o lado esquerdo do Marrocos fica um pouco mais frágil, porque o Rahimi não tem cacoete para voltar marcando e o Mazraoui vem enfrentando problemas físicos. Então vou voltar aqui o Rahimi. Então, sendo o lado esquerdo Rahimi e Mazraoui, é um prato cheio para o Brasil explorar esse corredor aqui. O Danilo vai subir com moderação, podemos dizer assim, mas esse lado é um lado que Marrocos vai defender pior. O problema do Brasil é que se ele começar com o Paquetá vai ter a tendência a afunilar para o meio. E aí, com o Paquetá indo para o meio, pode ficar um vazio nesse corredor aqui, como aconteceu no primeiro tempo contra o Egito, depois do Wesley sair. Por isso que seria importante, contra o Marrocos, a gente ter um jogador que ocupe o lado direito do ataque. E quem é esse jogador? Aparentemente, quem está à frente, ou quem está disputando a posição com o Paquetá para esse jogo, é o Luiz Henrique, que durante a semana treinou no lugar do Paquetá em alguns treinos. O Paquetá começando e o Luiz Henrique depois. Então, o Luiz Henrique é um jogador que vai atacar esse corredor, que vai para o embate contra o Mazraoui. E aí vai obrigar ou o El Anaoui ajudar aqui na cobertura, ou o Riad sair, e aí gerar um espaço aqui no meio dos dois zagueiros, ou gerar um espaço aqui no meio campo. Então, esse é um movimento muito importante para o Brasil, ter alguém atacando o lado direito, que é o lado mais frágil de Marrocos. O lado direito, o Hakimi defende melhor que o Mazraoui. O Brahim Dias também não é muito de ajudar, mas pelo lado direito, quem cai por ali, até pelo fato do Hakimi ter muita liberdade, esse lado direito já é um lado direito mais atento para ajudar na marcação.
Basicamente são esses 3 ou 4 pontos que eu acho interessante o Brasil ter atenção, principalmente o salto do Alexandre, a movimentação do Saibari para entrada em diagonal do Rahimi ou do próprio Hakimi, se estiver por dentro, e o fato do Brasil explorar muito o lado esquerdo do Marrocos, que é um caminho interessante para o Brasil, porém o Brasil está em dúvida de quem vai ocupar o lado direito e se o Paquetá começar jogando, se o Paquetá não vai afunilar demais. O Brasil, provavelmente, das seleções principais, é a seleção que estreia contra o adversário mais difícil, né? O Brasil pega Marrocos, a Argentina estreia contra a Argélia, a Inglaterra estreia contra o Panamá. Então, assim, França pega um adversário difícil, né? Contra Senegal. Então, assim, das principais, o Brasil pegou o adversário mais difícil, que é Marrocos. Então, esperem e saibam que o jogo vai ser complicado, mas tomara que o Brasil consiga executar bem para estrear na Copa vencendo mais uma vez. E aí, o que você acha? O que você pensa? Vamos conversar aqui nos comentários e faz tudo aquilo que você está acostumado de fazer aqui no YouTube da TNT Esporte. Curtir, compartilhar, se inscrever, deixar like, deixar o gostei, dizer o que você pensa do time do Marrocos, tudo isso no comentário e o resto do engajamento. E ao longo da Copa a gente vai fazendo aqui muito conteúdo bacana assim para você. Beleza? Um abraço, até a próxima. Tchau!